Então, em 2025, ou seja, ano passado, deu se despertar na minha cabeça esse clareamento. Então, meu Deus, como que eu não entendi isso antes, sabe? O reino é tão simples, é tão, é tão claro, e eu não tive esse despertar. E tem a ver com muitas outras coisas mais profundas, sabe? Se você for parar para meditar, o próprio Jesus Cristo, ele começou o ministério dele, de fato, aos 30 anos. O rei Davi, ele começou a reinar aos 30 anos. E por que 30 anos? Eu comecei a meditar e me questionar por que 30 anos, por que 30 anos? E sabe, eu acabei de fazer 30 anos, né? Ano passado. E de repente, olha que coisa incrível. Despertou na minha cabeça tudo isso. É como se toda a sabedoria ela despertasse. Eu chamo de derramamento. Como essa sabedoria ela fosse derramada na minha vida. Sabe? E eu me perguntei por que aos 30 anos. E foi claro ali. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender, comecei a meditar. E é o seguinte, aos 30 anos é a idade que o homem ele começa a ser mais maduro. As mulheres elas ficam mais maduras antes, mas o homem, em média ali aos 30 anos, ele começa a entender as coisas de fato, como são, a nível de maturidade. E existem pessoas com o coração simples e sincero, que Deus ele derrama o que a gente chama de derramamento da sabedoria, como ele derramou para Davi. Davi era o menor da casa, talvez era o mais fraco, talvez era o mais feio, talvez é o que ninguém dava nada para ele, mas foi o que Deus escolheu para reinar sobre todo Israel. E é uma das influências do mundo inteiro até hoje em Israel. E é muito louco isso, porque Deus, ele nos escolhe segundo o nosso coração. O que você quer dizer com coração? Não estou falando de uma bomba hidráulica que fica batendo. Eu estou falando da sinceridade. Então Deus, ele não vê as pessoas como o homem vê. A gente está acostumado a ver pela matéria. Para você conseguir conquistar as pessoas, você tem que mostrar resultados. Esse é o mundo capitalista. Se você não tiver resultado, as pessoas não vão dar atenção para você. Mas Deus, ele não enxerga as pessoas dessa forma. Ele esquadrinha corações pela sinceridade. Então existem algumas pessoas que Deus, ele derrama a sabedoria. E ano passado, sabe, eu sempre caminhei mais profundamente com Deus, eu sempre tive essa intimidade. Só que ano passado, sabe, é como se fosse me dado poder, é como se fosse me dado sabedoria, e de fato foi, para entender sobre tudo. Eu comecei a olhar para a natureza, eu comecei a entender a natureza de uma forma única, exclusiva, sabe? Eu comecei a entender as leis naturais, o sobrenatural, de uma forma assim que eu olhava para as coisas, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a ter flashes do passado, flashes daquilo que eu vivi, e eu comecei a encaixar os pontos. Por que eu vivi as coisas? Nunca aconteceu isso comigo. É como se fosse derramar um poder, sabe? E eu entendi, se você for pegar até nos filmes aí, se for ver Homem-Aranha, que é um filme que eu gostava muito, tem uma frase lá que era o quê? Grandes poderes, eles acarretam o quê? Grandes responsabilidades. Então saiba que todo poder que é dado para você, mesmo você não acreditando que você tem poder ou não, isso vai ser um fato porque você tem um poder, deve ser dado, deve ser concedido para um bem maior. Então se for me dado poder para descodificar a natureza, para entender sobre alma e espírito, que é o que as pessoas convencionalmente elas não entendem, elas não conseguem ter acesso porque elas estão travadas, isso significa que vem grandes responsabilidades. Então como eu me sinto? De fato eu me sinto num barco. Eu acabei de voltar numa viagem de balneário. Eu nunca tinha andado num barco na vida. Grandes coisas estão acontecendo na minha vida. E eu voltei no barco, mas é como se eu estivesse recrutando as pessoas à minha volta. As pessoas que têm que ir para a mesma direção, para o mesmo caminho. Que caminho é esse? É o reino. É servir. Sabe? Então, se você for meditar em todas aquelas passagens bíblicas, é como se eu estivesse fazendo o que Jesus estava fazendo, sabe? Recrutando pessoas, recrutando discípulos. Ele chega em cada um, por exemplo, ele chega em Pedro e fala: cara, você não vai ser mais um pescador de peixes, mas você vai ser um pescador de almas. Então eu me sinto bem nessa fase. Então eu quero te convidar para viver o novo, para viver o único, sabe? Para viver aquilo que você nunca viveu na tua vida. É isso que eu estou vivendo, é isso que eu quero que você viva.